Boa noite! Parabéns para você que está aqui buscando locações de excelência. Numa véspera de feriado, você está aqui só por estar aqui. Você já está saindo na frente da sua concorrência. Acabou de entrar aqui o meu amigo Renato Minassa. Renato, um beijo. Boa noite. Renato sabe tudo de locação, tudo e mais um pouco, né? Vamos lá, gente. Hoje o nosso tema é reajuste, revisão e outros aspectos envolvendo, né, índices na locação. Por que esse papo de reajuste, revisão, você no meio do fogo cruzado entre locador e locatário, tá durando mais do que deveria, né? E deve durar mais. Saudações de Vitória. Isso aí, saudações capixabas, Renato. Prazer ter você aqui na live. Então, isso tá durando mais do que deveria. Você tá com uma dor de cabeça sem tamanho por causa do danado do IGPM, não é? Tá durando muito. Mas tem caminho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar aqui do que é reajuste, o que é revisão. Outro dia alguém me fez uma pergunta chamando reajuste de revisão. Então, assim, são confusões que não podem existir para quem trabalha com locação. Isso é básico, tá? Então, vamos começar do começo. O pessoal está chegando. Enquanto o pessoal está chegando, vamos fazer o nosso combinado de sempre. Manda essa live para pelo menos 5 pessoas. Eu sei que a gente está em véspera de feriado. Zé Mário, boa noite, querido. Tô sentindo falta de você nas mentorias. Manda essa live para pelo menos 5 pessoas agora. E toda vez que eu falar alguma coisa que faz muito sentido para você, você toca no coraçãozinho que ou manda foguinho ou manda qualquer outra reação, que é a nossa maneira de dizer para o Instagram que o papo aqui tá jóia, que a gente está levando uma conversa aqui relevante. E aí o Instagram mostra a nossa live para mais pessoas. Combinado? Como vocês sabem, eu sou boa de conversa. E se vocês conversarem comigo, eu vou querer conversar. E a nossa live não vai sair. Como a gente tem um assunto muito relevante para tratar aqui, eu vou desativar os comentários e depois a gente ativa os comentários de novo. Eu tô vendo um monte de aluno aqui. Bom demais estar com vocês de novo, né? Que a gente estava junto ontem na mentoria semanal Tira Dúvidas. É isso aí. Os alunos têm um encontro comigo, né? Para tirar dúvidas periodicamente e é bom demais. E ontem, como sempre, foi sensacional. Vamos lá, então? Vamos desativar os comentários. Eu não vou ver mais quem está entrando, mas o lado bom é que a live vai sair. Beleza? Então vamos lá. A gente vai ter lá na Lei do Inquilinato artigos 17, 18 e 19 tratando da questão de reajuste e revisão. Para ninguém errar mais, vamos estabelecer aqui o que é reajuste, para que serve e o que é revisão. Reajuste serve para recompor perda inflacionária do período na locação. Aí deixa eu contar uma história para vocês. Quando a Lei do Inquilinato surgiu em 1991, esse reajuste era semestral, ele não era anual. Só que a gente tinha um cenário de hiperinflação. E quando o aluguel era reajustado, né,
2 vezes no ano, ele já estava assim, ó, magrinho, chatinho, né? E o locador já não fazia, não enchia o carrinho com o valor do aluguel, como ele enchia no início da locação ou nas épocas de reajuste. Bom, aí a gente teve lá o Plano Real. O Plano Real surgiu com uma lei do Plano Real, e os reajustes em periodicidade inferior a 1 ano foram proibidos. Quem se lembra disso vai saber do que eu estou falando. Quem não lembra pode confiar e depois consultar lá a lei, os registros, que é isso mesmo. Procura a lei do Plano Real que você vai ver isso. Bom, primeira coisa que você precisa ter na sua cabeça: reajuste de aluguel pode ser, é 1 vez por ano, e ele vai ser de acordo com o índice eleito no contrato, tá? Raquel, que índice? Qualquer índice, tá? Porque o que acontece? Na época da lei do inquilinato, os índices eram muito obscuros, eram índices manipulados pelo governo, né? A gente estava saindo de ditadura, tá? Não era uma coisa muito clarinha, não. Então, o que aconteceu com a lei do inquilinato? Ó, você pode eleger qualquer índice. Aí você vai perguntar assim para mim, e de vez em quando alguém me pergunta, qual é o melhor índice para o contrato de locação? Depende do que as partes querem. Porque você vai ter gente contratando de todo tipo de locação. Você vai ter, por exemplo, locação em que para ela acontecer é necessário haver uma captação de recurso. Então, por exemplo, se você vai fazer uma locação que é antecedida de uma grande obra, por exemplo, um BTS, você vai ter concomitante, né, ali a continuidade da locação, você vai ter um pagamento de um mútuo, né, de um empréstimo, qualquer coisa nesse sentido. E aí pode acontecer das partes falarem assim, olha, eu quero que esse contrato seja reajustado pelo índice do empréstimo que eu, locador, peguei para fazer para viabilizar essa obra que antecedeu a locação. Isso pode? Pode. Pode acontecer de você, do seu locador preferir o IGPM? Pode. Raquel, quem escolhe o índice? O ideal, né? No mundo ideal, essa escolha é das partes. No mundo ideal, o contrato de locação, que é um contrato civil, ele precisa acontecer num ambiente assim, o mais paritário possível. Só que no mundo real, não é assim que acontece, não é? Então, por causa de vicissitudes do mundo real, aquilo que a gente vê no dia a dia, que tem uma realidade mais dura, algumas coisas não acontecem como deveriam, em matéria daquilo que é o mais perfeito, que é o mais ideal. E dentro dessa imperfeição do mundo real, o que eu tenho para te dizer? Que existe uma lógica de que a escolha do índice tenha um peso maior do locador, e eu vou te explicar por quê. Porque o índice de reajuste
visa recompor a moeda, visa recompor o valor do locatício em benefício de quem recebe o aluguel, que é o locador. Então, nessa nossa crueza da necessidade de uma coisa mais prática, o bom senso nos indica isso. E assim, a título exemplificativo, exatamente por isso que, fora a questão do índice, a escolha da garantia também é do locador, porque ele é o destinatário desse mecanismo, tá certo? Bom, mas o que acontece? Não adianta nada o locador querer um índice que o locatário não suporta, né? Então, o que acontece? A gente teve aí tempos atrás, acho que em 2021, a crise do IGPM com um acumulado altíssimo, né? Isso aconteceu por influência do mercado externo. Existem índices que dependendo da sua composição, eles vão oscilar conforme alguns fatores que um sujeito que é assalariado pode não aguentar, né? É claro que todo índice passa por um movimento mais cíclico de alta e de baixa. E quando o IGPM subiu absurdamente, os economistas disseram ele vai baixar. Como de fato baixou. Como de fato os economistas estão dizendo que essa tendência de baixa, né, de encolhimento do índice, ainda continua um pouquinho entre nós. Essa é uma das razões de ser dessa live hoje. Bom, aí você fala assim, mas o IGPM é um índice mais apropriado para aluguel, isso não existe. É que o IGPM caiu nas graças do mercado. E eu vou te explicar rapidinho aqui por que o IGPM caiu nas graças do mercado para a gente avançar para reajuste e chegar na parte mais alta da live. É o seguinte, em 1991, como eu adiantei para vocês, surgiu a lei do inquilinato. O que aconteceu um pouquinho antes? Na década de 80, a gente estava saindo de um período aí de 20 anos de ditadura, uma realidade dura mesmo, né? Ditadura dura. E o Brasil, então, precisava de uma abertura da economia. Em 85, a gente estava voltando, né? Direta já, né? A gente estava voltando para a democracia. A gente teve a Constituinte. Em 88, nós tivemos a Constituição Cidadã, né? E em 89 foi eleito Fernando Collor de Mello. E o carro-chefe, né? Você pode atribuir a eleição dele a uma promessa de abertura da economia. O Brasil precisava de voltar para o mercado global. O Brasil precisava de investimento externo. Qual era o problema? Aquilo que eu falei, os índices econômicos eram muito obscuros. O país estava saindo da ditadura, o investidor estrangeiro falava assim, o quê? Eu vou tirar o meu dinheiro aqui que está num lugar estável, está no investimento estável e vou arriscar isso num país que estava em ditadura, que tem índices muito obscuros e manipulados, que segurança que eu tenho? E aí o que acontece? Nessa época, no final da década de 80, quando o Collor entrou e ele precisava dar cumprimento a essa promessa de abertura da economia, que era uma necessidade mesmo do mercado, do país, e tudo, era uma coisa muito urgente,
a gente tinha um problema social de falta de moradia. Existia um déficit habitacional. E aí, o que aconteceu? Aquilo que eu chamo de fome com a vontade de comer. Juntou a necessidade da abertura da economia com esse cenário de déficit habitacional e a indústria que foi eleita para ser o carro-chefe desse processo de abertura da economia foi a indústria da construção civil. E aí o que acontece? Precisava de trazer investidor que investisse na construção civil. E a gente esbarrava, o país esbarrava na desconfiança, não era? O que se fez então? A gente precisa criar um índice que seja atrativo para esse investidor, para ele botar dinheiro na construção civil e saber que isso vai voltar para ele, né? De alguma forma, de uma maneira segura. Aí o empresariado foi lá e chamou a Fundação Getúlio Vargas e falou assim: Fundação Getúlio Vargas, a gente tem esse problema, a gente precisa de um índice confiável. O que a Fundação Getúlio Vargas fez? Foi lá em 1947 e sacou um índice confiável chamado IGP. E esse índice foi remodelado, o IGP, para ter esse tempero do mercado, e ele virou IGPM. O IGPM remodelado tem um peso muito grande de commodities, né? E por causa disso ele sofre influência do mercado externo e ele sofre influência do dólar, de oscilação do dólar. Bom, são variantes que fazem esse índice oscilar de uma maneira diferente do índice que retrata a inflação. Por isso que em 2021, na crise do IGPM, a gente teve um descolamento dele em relação à inflação. Geralmente, ele, por outras razões, anda mais ou menos junto com o IPCA, com o INPC, com outros índices que são mais fiéis à medição da inflação. Bom, Raquel, isso quer dizer que o IGPM não mede a inflação? Quer dizer que o IGPM não mede a inflação. Nem todo índice vai retratar de modo fiel a inflação do período. Aí você vai falar assim, bom, então, lá no artigo 17, se a intenção do reajuste é repor a perda inflacionária, pode-se dizer que o índice, que o IGPM não é um bom índice para contrato de locação? Depende. Depende da expectativa das partes. Se essas partes quiserem que o índice contratual eleito cumpra a função estrita de reposição de perda inflacionária, de manutenção do poder de compra desse locador, o IGPM não é um bom índice. Mas o que acontece? Existem locadores habituais que já estão acostumados com o IGPM e gostam do IGPM, porque o IGPM geralmente tem um acréscimo um pouco maior do que a inflação.
Pode acontecer de você ter um efeito reverso como esse que a gente está vivendo? Pode. Por quê? Hoje você tem o IPCA, que é fiel à inflação aqui, e o IGPM aqui. Por causa desse descolamento, mas isso é uma coisa natural, porque o IGPM não é um índice apropriado para essa finalidade de reposição de perda inflacionária, certo? Mas daí a dizer que ele é um índice ruim, não é correto. Ele é ruim se as partes estiverem usando o IGPM com a finalidade de reposição, porque aí ele está mal empregado, tá certo? Bom, vamos concluir essa parte de índice em cima de índices mais comuns, né? A gente tem então o que mais se pratica no mercado, que é IGPM, e eu já te falei aqui que IGPM não é índice oficial de aluguel, não repõe perda inflacionária, ele nunca teve a finalidade de ser índice oficial de aluguel e nem de repor perda inflacionária. Você pode perguntar isso para qualquer economista. Você tem aí gente usando IPCA e INPC, eu já vou fazer o comparativo dos dois, e gente usando o IVAR para locações residenciais, lembrando que IVAR é um índice próprio de aluguel, mas ele é próprio para locação residencial. Ele não mede, ele não é próprio para locações não residenciais, tá bom? Bom, se então as partes têm intenção de que o índice estritamente reponha perda inflacionária, o melhor índice vai ser o IPCA ou o INPC, que são índices que medem estritamente a inflação do período. Eles se prestam a isso, né? Raquel, como é que acontece a medição de inflação do período? Os órgãos fazem um comparativo de oscilação de preço de itens de consumo no geral das famílias daquele pacote. E o que acontece? Existem hábitos de consumo de famílias por faixa de renda. O INPC, que é o índice da Fundação Getúlio Vargas, ele mede a inflação de famílias que ganham, de famílias de padrão de consumo de até 4 salários mínimos. Então, quando a Fundação Getúlio Vargas vai fazer o apurado da inflação do período para refletir o INPC, o que ela faz? Ela vai nos hábitos de consumo das famílias que têm um consumo de até 4 salários mínimos por mês. Essas famílias geralmente têm hábitos mais modestos. Elas não vão usar a manteiga mais cara, elas não vão comprar o leite mais caro, elas não vão comprar itens de mercado mais caros, elas não, nesse padrão de consumo não tem viagem de férias, nesse padrão de consumo, porque é um padrão, né, de família, não é per capita, não vai ter lá a viagem para a Europa, a viagem para o Nordeste, né? Não vai ter hotel, não vai ter a ida para o restaurante, nada disso vai ter. Você vai ter hábitos de consumo mais modestos. Já o IPCA
vai olhar a inflação do período para um padrão de consumo, o IPCA, que é do IBGE, vai olhar a inflação do período para hábitos de consumo de famílias que têm esse consumo entre 4 e 40 salários mínimos. Aí eu vou te perguntar, o seu locador, né, o locador que é seu cliente, ou o locador que é cliente da imobiliária para onde você presta assessoria jurídica, você acha que ele está na faixa de consumo de até 4 salários, ou de 4 salários mensal, ou de 4 a 40 salários? É mais lógico que o seu locador, né, aquela pessoa que tem uma renda e recebe o aluguel, é mais lógico que ela esteja inserido, que esse locador esteja inserido num padrão de consumo entre 4 e 40 salários mínimos do que até 4 salários mínimos. Isso quer dizer que se a intenção do seu cliente é estritamente manter o valor, o poder de compra do aluguel que ele recebe, você vai trabalhar ou com INPC ou com IPCA, né? Preferencialmente com IPCA, que me parece ser o índice mais adequado para essa faixa de padrão de consumo. Mas pode acontecer do seu locador falar assim, não, o meu lance aqui é rentabilidade. Eu quero que o meu aluguel só suba. Eu quero o meu aluguel ascendente. E aí ele vai falar, eu quero o IGPM. Eu quero que ele oscile mesmo com dólar. Eu quero que ele oscile com commodities. Essa aí é a minha expectativa. Aí você vai falar assim, beleza. Vamos botar o IGPM. Só que fulano, pode acontecer de você ter um revés, porque você não controla muito, né? E quando você trabalha com um índice que estritamente repõe perda inflacionária, ele está bem ali naquela expectativa, está dentro do combinado, né? Então, se teve inflação, o aluguel vai subir e vai puxar, né? Vai retroalimentar essa questão da inflação, mas por uma razão fiel, por uma razão justa, que é a inflação. Então, tá cumprindo ali a expectativa, tá? Raquel, e se o meu locador for um investidor e ele não quiser ter desgaste na hora de ficar toda hora falando, a região melhorou e meu aluguel está defasado, se ele quiser manter o aluguel dele sempre de acordo com o mercado, qual é o melhor índice? Para as cidades onde há medição, se esse aluguel for residencial, o melhor índice é o IVAR. Por quê? Porque o IVAR tem um peso de mercado. E aí a gente entra num aspecto de crítica em relação ao IVAR. Por quê? Se o reajuste é anual e a lei do inquilinato diz que as revisões compulsórias para valor de mercado vão acontecer de 3 em 3 anos, você tem um índice que está em desacordo com a lei do inquilinato, com a finalidade da lei do inquilinato. Mas o artigo 17 diz que o índice pode ser qualquer um. Percebe? Então, o que é mais importante em relação à escolha dos índices?
que as expectativas estejam alinhadas e que a expectativa do seu locador esteja alinhada com o bolso do seu locatário. Porque senão você vai agradar o seu locador, mas volta e meia você vai se deparar com uma crise. Você quer ver? Imagina que você está alugando um imóvel numa região de franca valorização imobiliária. Você sabe que ali está construindo um shopping e ali tem medição de IVAR. Aí o locador chega e fala assim: eu te entrego meu imóvel para você administrar, mas eu quero que o aluguel acompanhe a valorização do mercado. Se você é meu aluno, você tem um quadrinho que é lá da aula de reajuste e revisão, e você pelo quadrinho sabe escolher o melhor índice. E aí você olha lá e fala assim: bom, se ele quer que o aluguel se mantenha colado com a valorização do mercado, né, com esse boom imobiliário, nós vamos botar o IVAR aqui. Só que aí você esqueceu que você alugou esse imóvel para um sujeito que é assalariado. E que o poder de pagamento de aluguel dele não vai acompanhar essa valorização. O que vai acontecer? Quando chegar no meio do contrato, ele vai estar com a língua de fora. Dependendo de quão inclinada é essa curva de valorização do imóvel. Então, basicamente, em relação a reajuste, é isso que você precisa entender. A gente já vai voltar um pouquinho em reajuste, mas vamos falar de revisão. Porque se você se depara com esse cenário de uma escolha de índice que não foi adequada para o bolso do locatário, por exemplo, e aí aconteceu uma explosão imobiliária, um boom, e o locatário não aguentou e ele falou: cara, eu vou precisar sair vou precisar entregar o imóvel, mas ele é um bom locatário. E aí ele chega para você e fala assim: eu não estou conseguindo acompanhar esse reajuste do índice, está ficando muito difícil para mim. A gente pode não aplicar esse índice de reajuste ou aplicar ele a menor, né? Aí o que você vai ter que fazer? Você vai pactuar esse reajuste para aplicar menos ou não aplicar o reajuste. Isso é possível no contrato de locação? Claro que é. O artigo 18 fala que as partes podem a qualquer tempo repactuar o valor do aluguel. O que você precisa ficar esperto com isso? Você sempre deve repactuar isso por escrito com alguns cuidados. Vamos falar de novo dos alunos. Na nossa oficina de contrato, a gente tem lá, a gente conversa sobre os contratos e depois a gente tem modelos de aditivo, né? E quando a gente vai tratar de aditivo de reajuste, com ou sem aditamento de prazo de contrato, o que a gente trabalha? A gente trabalha um mecanismo para prevenir a questão da revisional. Por quê? Lá no artigo 18 e no artigo 19 da Lei do Inquilinato fala assim, ó, as partes vão poder mudar o valor do aluguel, mudar o índice, repactuar aí esse reajuste a qualquer tempo. Só que aí, segundo a Lei do Inquilinato, quando você repactua, você reabre o prazo de contagem de uma revisão, de um direito de revisão do aluguel. Porque lá no artigo 19
fala que se as partes não entrarem num ajuste em relação ao valor do aluguel, a cada 3 anos as partes podem pedir ao juiz que revise o valor do aluguel. Quando você faz um ajuste dessa natureza, sendo ou não por escrito, e eu já vou falar sobre isso, e você não diz se você está querendo reabrir ou não esse prazo, a presunção é que você zerou. Então imagina nesse exemplo do locatário que é assalariado, que está num imóvel em franca valorização imobiliária, numa região de franca valorização imobiliária, e que o poder de pagamento dele não está acompanhando a valorização, ele já está lá com 2 anos e 6 meses de aluguel, né? É um contrato de 36, ou ele está com 2 anos, falta 1. Só falta 1 ano para ele pedir a revisão. Aí ele vai lá e faz um acordo e fala, cara, não aplica o reajuste. Ninguém fala nada. Não aplicou. Quando dá 3 anos, ele fala, ufa, vou atrás de um advogado aqui porque eu preciso de rever esse valor, né? Não que seja, que eu acho que isso é oportuno para qualquer locação, tá? Mas trabalhando o aspecto técnico, né? Se ele repactuou o valor do aluguel ou o índice ou qualquer outra coisa, ali ele perdeu os 2 anos que ele tinha. Se você é advogado, presta atenção nisso. Entendeu? Então, você não deve trabalhar esse tipo de ajuste sem aditivo. Porque você está descuidando desse aspecto técnico em relação à recontagem do prazo, tá? O que você precisa entender? O aluguel que você diminui para mais ou para menos, sem aditivo, né? Vai valer a repactuação. É por isso que lá no seu contrato de locação, provavelmente tem uma cláusula que fala assim, olha, o recebimento do aluguel em valor inferior ou, sei lá, em prazo diferente não implica inovação. Você tem isso lá. Por quê? Porque quando você fala pro locatário assim, ó, o aluguel ia para 1.750, mas ele vai só para 1.600, tá bom? Pode depositar lá para mim 1.600. Você não fez o aditivo e ele passou a depositar para você 1.600, você recebeu e habitualmente veio recebendo 1.600, a presunção é que houve a repactuação desse novo valor. O que você precisa ter de cuidado quando você faz isso também em relação a aditivo? Gente, que live é essa, hein? Eu tô dando um monte de dica aqui. O que você precisa ter de cuidado? Você vai fazer um aditivo e... o que muita gente faz? Aplica o reajuste e dá um desconto. Aí fala assim, ó, o aluguel foi para 1.750, mas o locatário vai ter um desconto de R$150. Por quê? Ele ajustou que não ia aplicar o reajuste todo, mas ele não queria perder. Não queria perder a questão da diferença do reajuste, até porque quando você aplica para menos e não ressalva, é como se você tivesse perdoado. Então, o que as pessoas fazem no geral? Aplica o reajuste inteiro e dá um desconto no aluguel.
Qual é o problema? Você faz isso através de aditivo e às vezes você faz isso mal feito. Você coloca lá que o aluguel foi para 1.750, mas que você está dando um desconto de 150. E você não explica por quanto tempo esse desconto vai incidir. Presume-se que é por 12 meses e você não explica o principal. Em cima de qual valor o novo reajuste do ano que vem vai incidir. Se é no valor com ou sem desconto. Percebe? Eu falei que a gente ia trabalhar com aspectos práticos, né? Na live de hoje. Uma coisa muito, muito importante, e a gente ainda tá falando de reajuste, hein? Uma coisa muito importante para quem é advogado aqui. Eu quero saber, enquanto eu bebo água, que eu tô com sede, quero saber aqui. Tem advogado nessa live? Se tiver advogado, me manda foguinho aqui, porque se tiver advogado, eu vou dar uma dica aqui em relação a débito de aluguel. Índice de débito de aluguel. Manda foguinho aí, deixa eu saber se tem advogado na live. Tem advogado não, gente? Não acredito. Tem 83 pessoas na live e não tem advogado para eu dar a dica aí do índice? O que a gente vê? Quando eu fiz um curso sobre gestão blindada da inadimplência, eu ensinei muito coisa prática, né? E aí eu ensinei como é que você monta uma planilha em Excel para instruir débito judicial. E aí eu coloquei o seguinte, que eu ensinei a montar a planilha em Excel e tem lá o campo do índice. O que acontece? Quando você vai ajuizar essa ação, qual é o índice que você coloca na composição do débito que você está buscando lá, ação de cobrança ou ação de execução? O índice do contrato. Até o ajuizamento, você está trabalhando com o índice do contrato. Depois do ajuizamento, você vai ter um débito judicial. E após o ajuizamento, então, você vai trabalhar com o índice do seu tribunal, tá bom? De vez em quando, eu vejo advogado juntar planilha de atualização, colocando atualização de débito judicial pelo índice do contrato. Não é não, tá? Então, fique esperto aí, porque pau que dá em Chico também dá em Francisco. Você pode estar um dia de um lado, o outro dia do outro. Bom, e aí, revisão. Pode acontecer, então, que o contrato de locação receba todos os reajustes do período e quando estiver lá nos 30 ou nos 36 meses, né, esse valor do aluguel esteja em descompasso com a realidade de mercado, tá? E aí, como é que a gente trabalha com isso? Bom, eu não quero entrar aqui no mérito do contrato de locação residencial de prazo inferior a 30 meses. Mas eu quero te dizer o seguinte, quando você tem um contrato de locação, durante aquela vigência, a regra é que você não revise o aluguel, a não ser dentro daquela possibilidade lá trienal, que a parte vai ter que entrar num acordo. Se não entrar num acordo, você vai ter que pedir o juiz para meter o bedelho no contrato. Aí tem gente que fala assim, nessa época que surgiu a crise do IGPM, eu vi muita gente que não é do ramo aconselhando o locador a entrar com revisional. E colegas meus
entrando em contato comigo, falando assim, como é que é esse negócio de revisional de aluguel, hein? Porque o aluguel ficou muito achatado. Eu falei, calma lá. A gente está falando de que aluguel? Porque o nosso aluguel, o nosso grosso de todo dia, que é aquele aluguel de ticket médio, você tem que avaliar muito a conveniência, né, de entrar com uma ação revisional. Por quê? A ação revisional de aluguel é uma ação cara, que demanda perícia e que demora mesmo. Ainda mais no nosso judiciário, demora muito. Então, conveniência e necessidade de uma ação revisional precisa ser estudada. Isso não é uma coisa que você entra toda hora, não, tá? E por isso que você precisa ser especialista para você lidar com isso. Bom, o que acontece? Qual é o melhor jeito de trabalhar com revisão? Quando o contrato acaba. Quando o contrato acaba, você chega e fala assim, amigão, é o seguinte, o contrato acabou e para você continuar no meu imóvel, a gente vai ter que estudar um outro valor de aluguel, porque esse valor de aluguel não está compatível, né? Uma das coisas que quem tem direito à renovatória, vamos falar de locação comercial? Vamos falar de locação comercial? Que eu já tenho um recado para vocês. Uma das coisas que quem está trabalhando com locação comercial tem, que é o direito à renovatória, inibe esse direito de revisão. Percebe? Então imagina, você tem lá a proteção do fundo de comércio. E vamos estabelecer uma coisa aqui já. Eu vou fazer um spoiler da imersão do dia 16. Dia 16 eu vou fazer uma imersão, locação comercial, aspectos técnicos e oficina de contrato. Dia 16. Uma coisa que a gente vai bater muito é o seguinte, uma coisa que muita gente confunde. Direito, constituição de fundo de comércio não quer dizer que o locatário tem direito de ser indenizado. E às vezes eu vejo gente boa confundindo isso. Às vezes você tem a Constituição, o conceito do fundo de comércio é um conceito de direito empresarial, tá? O fundo de comércio, ele é constituído a partir de 3 anos. Sim, mas o fato do fundo de comércio estar constituído não é garantia de indenização. Existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a sua vã filosofia. Exatamente por isso a gente vai fazer a imersão, tá? Bom, mas vamos lá. Quando a gente pensa na renovatória, o sujeito que tem bala na agulha para impor e falar assim, eu tenho direito a permanecer no imóvel, ele tem direito a permanecer no imóvel sem revisão de valor de aluguel. A não ser que seja uma revisão judicial. Ou uma revisão para menos. Você entendeu? Por isso que quando o locatário às vezes vai impor a questão da renovatória, o que ele faz? Primeiro ele entra com a revisional e depois ele entra com a renovatória. Mas se ele está no direito da renovatória, não vai dar para o locador chegar e falar assim, quero meu imóvel e você só vai continuar aqui mediante o valor do aluguel X. Ele vai falar, alto lá, eu tenho direito à renovatória, já estou manejando aqui a minha ação renovatória
porque eu tenho proteção do meu fundo de comércio, aqui eu estou, aqui eu vou ficar, e chega para lá com essa sua intenção de aumentar o valor do aluguel, porque aqui não vai colar. Entendeu? Mas, para quem não tem direito à renovatória, ou para quem está trabalhando com a hipótese da locação residencial, acabou o prazo de vigência, entrou na vigência indeterminada ou acabou o prazo de vigência, o que o locador chega e fala? Amigão, é o seguinte, o seu aluguel tá 1.500, só que o valor de mercado ali aumentou muito e para mim não tá compensando manter esse imóvel alugado se não for para cobrar 2.200. Aí você fala assim, Raquel, mas é um valor muito acima de 1.500. Ok, às vezes é um valor que está acima do mercado, mas o mercado é feito disso mesmo, né? De oferta e procura. Tem alguma coisa que impõe o locador a aceitar o locatário para uma nova locação, para um novo período numa locação residencial, fora desse novo valor que ele quer? Não. Na locação de 30 meses, não. E aí ele pode fazer a revisão desse valor, tá? Então, o que você precisa entender de diferença entre reajuste e revisão? Reajuste visa recompor a perda inflacionária do período para manter o poder de compra do locador. Locador iniciou o contrato recebendo R$ 1.500 de aluguel. Aí ele ia lá no mercado e enchia o carrinho dele com aqueles R$ 1.500. A ideia é que no próximo ano, no aniversário, ele receba um valor compatível para ele colocar os mesmos itens dentro do carrinho e passar no caixa e conseguir pagar. Essa é a ideia do reajuste, tá? É perda inflacionária. Pode acontecer do reajuste ser por um índice que não retrate inflação? Pode, e tá tudo bem. A questão é a adequação dessa escolha de acordo com a expectativa, beleza? Bom, e revisão? Revisão é quando não tem muito a ver com recomposição de perda do período, mas tem a ver com readequação de valor de mercado. Aí vamos falar da crise? Aí você fala assim, Raquel, como que a revisão pode me ajudar nesse cenário de IGPM? Não tem mágica. Eu não tenho uma solução mágica para você. Porque a mágica tá na blindagem. E a gente fala assim, né? A gente brinca, não é sorte, é blindagem. Blindagem é antecipação. Como que você blinda o contrato de locação para não ter o problema do reajuste negativo? Que é isso que tá te deixando no meio do fogo cruzado. Colocando no contrato que quando o reajuste for negativo, o aluguel vai se manter. Eu, Raquel, tenho uma posição que não é posição dos tribunais. Eu tenho uma posição mais radical do que a posição dos tribunais. Mas ela é uma posição baseada na lei. A minha opinião, isso aqui é opinião, não é uma coisa que eu encontrei em livro, é uma opinião técnica, mas é uma opinião particular. Se o índice visa recompor a perda do período, né? O índice negativo é ganho para o locatário e não perda para o locador. Então, na minha opinião, índice negativo não se aplica
Nunca. Porque você teria que manter o mesmo poder de compra do locatário do último aniversário. Percebe? Bom, vamos lá. E na verdade, né, o IGPM negativo não vai influenciar lá no carrinho, mas isso é papo para outra coisa. Essa é a minha opinião. O que vai valer para você é a opinião do STJ. O que o STJ fala, presta atenção para tudo que você está fazendo. Eu vou tomar um golinho de água para tudo que você está fazendo para você entender o que eu vou te explicar agora, que é uma coisa um pouco técnica, mas se você entender uma vez, você nunca mais vai errar. O que o STJ fala é que a deflação não pode ser considerada para diminuir o valor do aluguel abaixo do valor nominal. Isso é o que a STJ fala. Vamos traduzir isso do juridiquês? Quer dizer o seguinte: se essa locação começou com R$ 1.500 no ano 1, no ano 2 ela foi para 1.530 ou 1.570. No ano 3, ela foi para 1.635. E no ano 4, o índice deu negativo. Você precisa manter o valor nominal. Qual que é o valor nominal? 1.500, que foi o valor do primeiro aluguel. É o valor histórico. O aluguel nunca pode estar em valor inferior, certo? Bom, e quando você tem um aluguel que é contrato novo, o primeiro ano, o aluguel começou com 1.500 e o primeiro reajuste deu negativo, você não diminui o valor do aluguel. Por quê? A diminuição reduziria o valor nominal. Resumo da ópera: valor nominal é o valor do primeiro aluguel. Percebeu? Então, o que eu tenho para te dizer? Não tem milagre. O que você pode fazer? Aí eu vou te dar um pulo do gato. Você pode, número 1, negociar com o locatário e apelar para os brios desse locatário e falar: amigão, é o seguinte, o locador, uma mão lava a outra, né? Quando a gente teve lá a alta, que deu 35, o locador não aplicou 35, ele aplicou 15. Ele está em desvantagem. Então é só o ganha-ganha para você e o perde-perde para ele. Vamos trabalhar o ganha-ganha para os dois. E aí você vai para o lado do acordo. Não teve a condição do lado do acordo, o que você tem que fazer? Tem que falar assim: beleza, a gente pode aplicar aqui o índice e reduzir o valor do aluguel, né? Mas a gente vai ter que manter aqui o valor nominal. Ou o que você pode fazer? Apresentar para ele esse posicionamento de impossibilidade de redução em relação ao valor nominal e ficar quieto. Se houver insistência e esse aluguel já tiver passado por uma alteração, o seu mínimo é o valor nominal. E o que você tem que fazer? Mudar já o seu contrato para colocar nele que, em caso de índice negativo, você vai ter... o aluguel vai se manter inalterado. Esse é o melhor dos mundos.
tá? Sabendo sempre uma coisa: índice vai sempre ter um movimento cíclico. E aqui eu quero fazer uma parte. O que a gente vê de soluções assim mirabolantes? Eu ando vendo umas coisas que até Deus duvida. O que é uma boa cláusula para você se cercar em relação a esse tipo de crise de índice, né? Porque uma hora a crise está no IGPM, mas pode acontecer de num cenário de inflação, você tem um problema quando o seu índice foi IPCA. Pode acontecer, claro. É imprevisível? Não, é previsível. O que tem gente fazendo desde a crise do IGPM? Tem gente fazendo média ponderada de índice. Isso é bom? Isso é ótimo, porque isso equilibra. Então, o que é média ponderada? Você soma os índices, né? Divide e aplica. Você vai aplicar a média, o meio ali. Soma os dois acumulados, divide no meio e aplica. O que tem gente fazendo, e isso é muito ruim? Tem gente colocando assim, ó: o contrato vai ser reajustado pelo IGPM, ou IPCA, ou INPC, o índice que for maior. Então, se em 2021, olha o desequilíbrio contratual, presta atenção. Você está pensando só na ótica do locador? Você está esquecendo que o contrato de locação é um contrato de trato sucessivo que se estende, se protrai no tempo e que você precisa manter um ambiente contratual de maior estabilidade possível para a sua saúde, meu amigo. Cuida da sua saúde, se preserva de crise. Se não for pelo locatário, que seja por você. Aí raciocina. Imagina esse contrato. Eu tenho visto muito contrato assim, Brasil afora, hein? Contrato que diz assim: o contrato de locação, o aluguel vai ser reajustado ou pelo IGPM, ou pelo IPCA, ou pelo INPC, o índice que for maior. Aí pensa. Em 2021, esse sujeito, se aplicou o índice todo, pode ter aplicado um acumulado de 35%. Aí chegou no outro ano, ele aplicou o quê? O IPCA. E agora? IPCA. Esse locatário nunca vai pegar a baixa desse movimento natural do índice. Essa cláusula, amigo, é abusiva. Se você não pensar, não quiser pensar no aspecto do equilíbrio e dessa necessidade de um ambiente de estabilidade contratual, né? Por favor, pense no aspecto da abusividade, porque esse é um aspecto técnico. O locatário está entrando só para se ferrar em relação ao índice. Isso não é bom. E isso não te coloca em posição de destaque. Você precisa entender que o que te leva para frente com locações hoje é relacionamento. Você não pode se descuidar disso. E relacionamento, entre outras coisas, é feito de um ambiente sem crise. Você não vai conseguir estabelecer relacionamento e ganhar dinheiro com locação num ambiente de crise, mas é de jeito nenhum. Tá bom? E só pra gente finalizar aqui, existe então um melhor índice? O melhor índice
é o índice que vai manter que vai aliar as expectativas, a expectativa do locador com o bolso do locatário, com a capacidade de pagamento, com a capacidade de oscilação, de suportamento desse locatário, e que propicie esse ambiente de estabilidade contratual. Certo? Então, a nossa live era essa. Eu quero aqui fazer aula, né, Chiquinha? Que aula? É isso mesmo. Olha só. Eu quero, então, fazer um convite para você. Locações comerciais, aspectos técnicos e oficina de contrato. Eu quero te falar por que essa imersão vai acontecer. Os alunos têm lá a oficina de contrato de locação, e aí a gente trabalhou locações residenciais, que são locações mais complexas, e de uma maneira muito prática, na oficina eu trabalhei assim, o que muda quando a locação é comercial para fins de contrato? Para fins de contrato, o que muda? Então, a gente trabalhou isso na nossa oficina de contrato que tem lá no treinamento. E aí, nas nossas mentorias Tira Dúvida, que são mentorias sensacionais, inclusive ontem o Luiz levou uma dúvida e eu falei assim, cara, não tem muito o que fazer não. Você tem um problema sério, a imobiliária que te antecedeu errou e não tem muito o que fazer não. E aí o Ariel levantou uma bola e falou assim, mas doutora, isso vai comprometer a garantia. Eu falei, bingo, comprometimento da garantia dá ensejo a despejo liminar. E a gente construiu uma solução para um aluno dentro da mentoria e ele saiu com a solução para uma coisa aparentemente insolúvel, né? E aí nas nossas mentorias começaram a surgir muitas dúvidas de locação comercial. Dúvidas relativas a fundo de comércio. Quanto que o fundo de comércio é indenizável, né? Muita gente que estava vindo com a ideia de que todo fundo de comércio é indenizável, né? E aí eu falei assim, não, a gente vai trabalhar um conteúdo extra específico, exaustivo. A gente vai trabalhar conceitos de lei de luvas, fundo de comércio. A gente vai destrinchar a locação comercial. Eu prometi isso para os alunos. E eu falei, a gente vai fazer uma oficina de contrato de locação comercial específica, tá? Para locação comercial. E a gente vai trabalhar, sabe o quê? Posição dos tribunais em relação a assuntos controversos disso. Por quê? Quando a gente pensa nas locações que mais dão dinheiro, né? Você pensa, né? Grandes lojões, né? Lojas. Hoje a gente tem grandes redes de farmácia, por exemplo. A gente tem franquias. E é uma negociação muito dura. E são locações em que se discute muito o aspecto da renovatória. Perfeito? Em alguns casos, para você trabalhar esse tipo de imóvel, é interessante você trabalhar com o conceito de luva. Quanto que luva pode, quanto que luva não pode, sabe? Para deixar a pessoa preparada para esse tipo de locação. E aí, eu já ia trabalhar isso com os alunos. E eu falei assim, se o meu compromisso é elevar o nível das locações no país, né? Vamos estender isso um pouco mais. E essa imersão que vai acontecer no Zoom, eu tô excepcionalmente abrindo ela para não alunos, tá? Vai acontecer no dia 16. Quem não é aluno vai pagar para estar lá, porque
O presente é para alunos. Quem é aluno não vai pagar, não compre. Se você é aluno, você já vai receber o link, tá? Mas quem não é aluno vai poder ver um pouquinho do que a gente trabalha. Um pouquinho não, é muito, gente. É muito. Essa imersão eu tô trabalhando ela com muito carinho, para deixar vocês muito craques nisso aí. Aí a gente foi ver valor, né? Se eu fosse cobrar para essa qualidade de material, eu poderia cobrar R$600. Aí eu falei, não, vamos botar aqui 350. Eu falei, vamos fazer o seguinte, para ninguém ter desculpa de não saber, de 350 a gente fez essa entrada para não alunos por R$70. O que acontece? Tá muito barato e no Zoom não cabe muita gente. Então, se você quer aprender sobre locação comercial e vir para essa imersão, não é gratuita. Se você não é aluno, você vai pagar, mas amigo, R$70, tá? Só que tem que fazer inscrição logo, porque essas vagas vão esgotar, tá? O link tá na bio, é só acessar lá e fazer a inscrição. Tá muito incrível. A live de hoje mostrou um pouquinho, para quem não me conhece, do que a gente pode fazer numa aula, né? Agora imagina isso aí numa imersão de locação comercial. Para ninguém botar defeito, não é? Tá bom? Prazerzão estar com vocês aqui. Bom demais tá aqui. A live vai ficar salva? Por uns 2, 3 dias vai. Depois ela vai sair do Instagram, tá bom? Essa live não vai ficar... Eu dei muito conteúdo aqui, gente. Não vai ficar salva, não. Quem não assistiu tudo, que quiser assistir depois para fazer as anotações, assiste logo. Porque não vai dar, tá bom? Bom feriado para vocês. Amanhã é 7 de setembro. Nem dei conta de tudo, alguém escreveu aqui. Amei. Deise, querida, um beijo pra você. Deise, minha capixaba aqui, tá bom? Um beijo, gente. Olha quanto aluno. Vanessa Tolesano, Deise, Rose. Ah, que coisa boa. Ó, o Mário, Zé Mário. Eu, como aluno, posso garantir que essa imersão valerá a pena. Zé Mário, bom demais ter você aqui. Zé Mário é um aluno muito aplicado, tá? É sempre aqui. É isso, gente. Bom feriado, bom descanso. Um beijo para vocês.